E queridas, vamos lá para mais um vídeo. Agora nós vamos falar um pouco sobre teorema de confronto, né? Teorema do confronto, para ser mais exato. Não vamos sair na mão com ninguém, pelo menos não por enquanto, tá? Mas nós vamos falar disso. Então, se nós formos tratar, por exemplo, vamos já indo direto, né? Se eu tenho uma função, seja ela f de x, por exemplo, o resultado dessa função, dado que eu tenha um determinado valor, né? Como sempre lembrando, quando nós estamos tratando de x se aproximando de a. Beleza? Tratando disso, eu sei que f de x é igual a g de x. Igual não, perdão. Eu sei que f de x é menor ou igual que g de x, se tratando desse jeito. Isso para x próximo a a. Tá? Isso para x próximo a a, mas não exatamente, nem sempre quando chega em a. Tá? Então a gente tem uma função f de x, quando nós estamos tratando de valores se aproximando de a, seja o a1, seja o a0, seja o a40, seja lá o que for. Eu tenho uma outra função, ao qual o resultado dela seja menor ou igual, maior ou igual, né? Neste caso f de x tem que ser menor ou igual que g de x, dado valores se aproximando a a. Às vezes acontece de ser igual ao a, né? Mas vamos como estamos tratando de limites, são próximos ao a. Conforme vão se aproximando de a, eu vou tendo valores menores ou iguais a g de x, tá bom? Então, tratando disso, né, e tratando que ambas as funções tenham limites, então eu posso afirmar que o limite de g de x, perdão, tendendo a a de f de x, também é menor ou igual que o limite de x tendendo a a de g de x. Beleza? Se eu tenho uma função que eu estou passando um determinado número, ela tem um valor menor ou igual que o resultado da outra função, com valores tendendo a a, então eu posso afirmar que o limite dessas duas funções tem o mesmo comportamento em questão de equivalência, em comparação. Beleza? Então, se eu posso falar que, por exemplo, a função de f de x, quando eu passo um valor próximo de 3, sei lá, 2,9, vai ter um resultado, estou inventando, tá? 5,1. E eu sei que minha função g de x, x neste caso é um valor próximo a 3, também 2,9, ele vai ter um valor, sei lá, de 5,12, por exemplo. Então eu sei que o meu valor de f de x, quando o x tende a 3, nesse exemplo que eu estou falando, ele é menor. Perdão, esqueci de escrever o limite aqui. Se eu tenho o limite de x tendendo a 3, por exemplo, de f de x, beleza? Ele é menor ou igual ao limite, né, de x tendendo a 3 de g de x. De g de x. Neste caso, g de x é o que a gente está falando. 2,9, 2,99, conforme ele vai se aproximando de 3, ele vai ter um valor ainda menor ou igual a o g. Tá bom? A função g. Partindo disso, eu tenho um outro teorema que é o teorema de confronto. Então eu posso falar que se eu tenho essa característica aqui de uma função maior que a outra, né? Então eu posso falar que se a função f de x for menor ou igual que uma outra função, por exemplo, uma função g de x, e essa função for menor ou igual que h de x, tratando que o limite de x tendendo a a, né, de f de x é igual ao limite de x tendendo a a de h de x, e ambos são igual a um determinado valor, neste caso L, então eu posso afirmar que o limite de x tendendo a a de g de x, que é a função que está no meio, também é igual a L. Eu posso afirmar isso. É lógico que tratando que todas essas funções elas tenham um limite, tá bom? Mas eu posso afirmar que se essa função está no meio dela, ela também tem um valor que é igual a estes valores aqui. Já que a menor é igual que a maior, a do meio. Se a menor é menor ou igual que a do meio, que é menor ou igual a maior, e a menor é igual a maior, a do meio é igual a ambas, tá? O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo,
Se eu tenho a minha primeira função, o limite dela no valor, é lógico, quando a gente está tratando disso, estamos tratando de valores tendendo a A. E quando aqui a gente está falando, estamos falando já do limite em si. Mas vamos dizer que a primeira função, quando eu estou colocando o valor 2,9, seja o 5,1, por exemplo. Aí vamos dizer que na do meio eu não sei qual que é, e eu sei que a segunda também é 5,1. Então eu posso afirmar que o limite dessa daqui do meio, se tratando que eu tenho isso daqui, ambas, aqui é 5,1, 5,1, para esse daqui também ser verdadeiro, tem que ser 5,1. Beleza? Eu vou dar um exemplo aqui agora, que é para nós já fecharmos isso. Então vamos mostrar, e quando a gente tem isso, a gente já tem um resultado. Tá? Nós já apresentamos o resultado do limite e vamos fazer a demonstração agora. Então, como está mostrando aqui, por exemplo, mostre que o limite de x tendendo a zero da função x ao quadrado seno de 1 sobre x é igual a zero. Beleza? Eu vou fazer o exemplo no próximo vídeo, que é para esse vídeo também não ficar tão longo, tá bom? Não é para ficar enrolando nem nada do tipo, é só para o vídeo não ficar tão comprido, beleza? Expliquei já nessa parte sobre o teorema do confronto. No próximo vídeo eu vou mostrar o exemplo do teorema do confronto aqui, beleza? Beijos na bunda, até mais.